Buenas, moçada! Muito prazer, eu sou o Jonatas Rocha e esse é o canal Genética Crioula. Então, moçada, no vídeo de hoje, né, como vocês viram aí, a gente vai estar falando sobre a pelagem oveira. E tu que é criador, ou tu que quer começar a criar e já quer começar a criar cavalos selecionando animais de pelagem, né, que hoje a gente sabe que está muito em alta, principalmente a pelagem oveira. Então tu não deixa de assistir esse vídeo, já vou avisar. É um vídeo longo, né? Vai ser um vídeo bem longo, vai quase um podcast, né, tchê? Mas eu acho que são tantas informações que eu tenho para passar aqui, que eu e o Mano fizemos esse vídeo, né, para te sanar algumas dúvidas sobre a pelagem oveira. Então, se tu é criador ou tu quer começar a criar cavalo crioulo e já quer começar pelas pelagens, então tu não deixa de assistir esse vídeo, né? Assiste até o final. Eu sei que é um vídeo longo, não é legal fazer vídeo longo, eu sei que tem muitas pessoas que acabam não assistindo o vídeo por ser longo, mas tem coisas que não tem como a gente cortar, moçada. Tem que falar, tem que mostrar, tem que explicar. Então te convido aí a assistir esse vídeo de cavalos oveiros, né? E outra coisa, moçada, muitos criadores que já são criadores, que já criam cavalos, não sabem disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá? Não sabem. Isso eu posso quase que garantir. Então assiste para te não cometer erros futuros, né? Principalmente com a pelagem oveira, que hoje é uma das pelagens mais comercializadas, né? Tá bom, moçada? Então, o quebra-costela de hoje, então, eu quero mandar aí pro Mauro Ferreira e o Leôncio Severo, né? Então são duas pessoas aí que a gente admira, né? São dois conhecedores da raça crioula. E para fazer esse vídeo de hoje, então, a gente acabou assistindo e lendo, e enfim, a gente se espelhou muito nessas duas pessoas aí, que são grandes criolistas aí, né? Então a gente tem basicamente quase tudo que eu falar aqui, a gente tirou desses dois grandes criolistas aí, tá, moçada? Falei um pouco demais, né? Mas o que eu quero dizer é que esse vídeo vai ser longo, né? Já começando pela abertura aqui, mas vale a pena, vale muito a pena vocês assistirem ele até o final. Então, moçada, vamos lá. Então existe 3 pelagens manchadas, tá, na raça crioula, né? A tubiana, que nós já falamos aqui, tem vídeo dos tubianos aqui no canal Genética Crioula. E com esse vídeo dos tubianos, então, muitas pessoas, né, pediram para nós fazer um vídeo sobre a pelagem oveira, tá? Demorou um pouco para a gente fazer esse vídeo, né? Justamente porque não é tão simples assim, tá? A pelagem oveira, né? Quem assistir esse vídeo até o final vai entender o que eu tô falando, tá? Por isso a gente demorou um pouco, mas a gente demorou para justamente trazer um vídeo que eu acredito ser muito esclarecedor, um vídeo onde vai tirar as dúvidas de muitas pessoas, até inclusive de criadores, que nem eu falei, e também para ti já iniciar com o pé direito, né? Para ti não cometer erros futuros aí na criação de oveiros, tá bom, moçada? Então, como eu falei, existem 3, né? A tubiana, a bragada, a oveira, tá? Na verdade, para ser bem sincero, existe 4, tá? Tem uma que a gente não vai citar hoje, senão vai ficar um vídeo realmente muito grande, né? Aí vai ter que fazer uma série aqui, né? E não dá, né, tchê? Fazer outros capítulos aqui, aí vai ficar muito grande mesmo. Então, existe uma outra pelagem, tá? Que gera até um pouco de não digo confusão, mas fica um pouco em cima do muro, assim, né? Que é uma pelagem que o gene do oveiro pode interagir com o gene tobiano, tá? Já tem cavalo, tá, moçada? Inclusive, já tem cavalo que apresenta essa pelagem, tá? Já tem cavalo na raça crioula que apresenta essa pelagem. Tobiano com oveiro, tá? Mas eu não vou falar
dessa variação hoje aqui, senão vai ficar um vídeo muito extenso. Mas o que tu pode fazer? Ah, Jonatas, eu quero saber mais sobre essa nova pelagem, né? Digamos assim, uma nova pelagem, tá? Então tu deixa nos comentários que a gente vai fazer, tá? Deixa nos comentários aí que vocês querem que a gente faça um vídeo sobre essa pelagem, que é uma mistura de oveiro com tubiano, que a gente vai estar trazendo aqui, tá bom, moçada? Então, né, como eu estava falando, são três, né, basicamente. A tubiana, a oveira e a bragada, tá? Talvez hoje, tá, moçada, seja a pelagem oveira, né, seja a pelagem mais comercialmente mais em alta, né? Ela esteja aí meio que na vitrine, tá, de cavalos de pelagem, tá? Porque ela acabou caindo aí no gosto de apreciadores da raça, né, de criadores novos, né, que já estão também iniciando a sua criação aí com foco em pelagem, tá? Porque comercialmente ela tem mais saída, ela é mais disputada, né? Mas, moçada, é bom aí, antes de iniciar uma criação de oveiros, né, começar a selecionar, na verdade, cavalos de pelagem oveira. Então é necessário aí que nós entendemos, né, algumas coisas aí, até para evitar problemas futuros, né? Como eu falei no início do vídeo, né? Então, também para te ter um melhor aproveitamento, né? Um maior aproveitamento aí com foco, né, no tipo de oveiro que tu quer produzir, tá, moçada? Na verdade são dois tipos, tá? O sabino e o frame. Então, já também deixem aí nos comentários qual a variação de oveiro que tu prefere, que tu acha mais bonita, tá? A sabina e o frame, tá bom, moçada? Deixem nos comentários aí qual a tua preferida. Mas a pelagem oveira, moçada, nada mais é de que uma pigmentação branca, tá? Um termo mais técnico, tá? Um albinismo parcial, tá? Então são manchas aí que surgem parcialmente em algumas partes do cavalo, né? Manchas brancas, né? Porque são albinas, né? E acabam então formando essas manchas oveiras, tá, moçada? Semelhante ao que acontece então com os tubianos, tá? A diferença, tá, moçada, é que os tubianos eles têm manchas mais definidas, tá? E os oveiros têm as manchas aí mais irregulares, tá? Mais pra frente então eu vou explicar melhor, mas é basicamente isso aí, tá bueno? Então a diferença do tubiano, tá? Pro oveiro, né? No caso do tubiano, o pai ou a mãe tem que ser tubiano, senão não vai sair filho tubiano, tá? Já o gene oveiro, tá? Ele pode ser passado de pai para filho, pode até pular a geração e o neto dele lá sair oveiro, tá? Por exemplo, o cavalo, né? O cavalo teve um filho, o cavalo oveiro teve um filho, o filho não saiu oveiro. Mas o filho, o neto desse cavalo oveiro pode sair oveiro, tá? Então isso acontece com a pelagem oveira, tá bom, moçada? E o gene oveiro, moçada, ele não é dominante, tá? Então por isso ele pode pular a geração, tá? Pra quem não viu o vídeo dos tubianos aí, não tá entendendo direito essa questão dos dominantes, recessivo, assista um vídeo do tubiano primeiro, para te ter um pouco mais de noção de genética, se não tem nenhuma, tá? Para te não ficar perdido aqui, mas acredito que eu vou tentar explicar bem explicadinho aqui, mas vale a pena aí para vocês assistirem o vídeo da pelagem tobiana e depois assistir talvez o vídeo do oveiro, ou assiste o do oveiro e vai pro tubiano, que tu vai estar com a mente bem fresca aí das informações e vai ser mais fácil então de entender, tá bom, moçada? Mas então, o gene oveiro, ele não é dominante. Por isso que ele pode pular de geração, tá? Já o gene tobiano, ele é dominante. Então, ele tem que vir de um pai ou de uma mãe tobiano. Senão, ele não pode pular geração que nem o oveiro, tá, moçada? Outro exemplo, então, de um gene dominante, talvez muitos saibam, talvez muitos também não saibam, é a pelagem tordilha, tá? Como o tubiano. Ele é dominante, o gene tordilho é dominante, ele tem que vir de um pai ou de uma mãe tordilho, senão esse filho não sai tordilho. Ah, mas o avô dele era tordilho, né? O avô do cavalo era tordilho e o pai não saiu tordilho, o neto sai tordilho, só se a mãe
desse cavalo for tordilha, senão não tem como. Ele tem que vir de uma linha de tordilhos, tá? Ah, o avô paterno era tordilha, a mãe era tordilha, ele pode ser tordilho. Ele tem grande chance de ser tordilho. Mas tu tem que olhar para trás e tu enxergar uma sequência de tordilhos, né, nessa quinta geração. Então tem algumas pessoas, moçada, que ainda confundem, tá, o tubiano com o overo, tá? Nessa questão não de pelagem, né? Nessa questão de gene, né? Por exemplo, todo mundo acha que para nascer um overo, o pai ou a mãe tem que ser overo, tá? Não tem nada a ver. Tanto é que o gene overo, ele não é dominante, né? Ele pula gerações. Então, já o tubiano, né, tem gente que acha que também confunde o tubiano com o overo. Tu não precisa ser pai e mãe tubiano, né? O pai ou a mãe tubiano. Né? Se o avô era tubiano e os dois cavalos que tu colocou, o filho do tubiano não saiu tubiano, e a égua que tu colocou também é de pelo sólido, não vai sair tubiano. Tem gente que confunde isso, então. Então, acho que aí esse vídeo, né, vai sanar bastante essas dúvidas. Então, o tubiano tem que vir de um pai ou uma mãe tubiana. O overo, não tem necessidade, tá, moçada? Então, dentre os genes overo, moçada, existe dois genes overo. O sabino e o frame, tá? Então, a associação, né, moçada, a BCC, ela não difere um do outro, tá? É tudo overo. Para BCC é tudo overo. O overo sabino, moçada, é o overo tradicional nosso, tá? É esse de origem argentina, uruguaia, né, rio-grandense, então gravem bem. O overo sabino, ele é de origem uruguaia, argentina e rio-grandense. Gravem bem, porque mais à frente aí vocês vão ver algo que se encaixa aí, tá bom? Então aquele que é tradicionalmente, tá, moçada, ele tem esse overo sabino, que é o tradicional, ele tem as 4 patas brancas e as manchas elas sobem, tá, de baixo para cima, né? É como se tu pegasse aí um pincel, né, e desse um pincel, né, de baixo para cima, e desse umas chamuscadas, como é que se fala, uma salpicada, né, no cavalo, então, e vai formar então aquelas manchas, né, irregulares sem padrão definido. Então, moçada, o overo ele faz isso, tá, na borda das manchas, né, quando não é uma boa parte, né, indefinido, chamuscado, né, como eu falei, ou salpicado, né. Então, quando tem a mancha aí, quando a mancha é um pouco mais definida, tá, ele faz isso, né, nas bordas, meio que esfarrapa, parece que fica meio rasgada, né, a mancha ali, então acaba formando um arrosilhamento, né. Então, moçada, coisa que a pelagem tubiana então não faz, tá? A pelagem tubiana, a mancha é muito bem definida, tá? Tu até vê a linha da mancha, tá? Esse contorno que a gente enxerga no tubiano, já no overo não seria assim, né? Esse contorno ele seria totalmente diferente na borda, né? Ele seria salpicado, né? Como a gente falou ali, né? Mais rasgadinho, né? Enfim, não tem definição, tá, moçada? Gravem bem isso. O overo, as manchas dele não são definidas, tá? Mas é bem fácil de identificar, né, um overo de um tubiano, né, moçada? Acho que ninguém tem dúvida, né, enquanto isso, né, de uma pelagem oveira para uma pelagem tubiana, né? Então, moçada, essa ela é uma característica do overo sabino, tá? As manchas, elas começam, né, a se formar, então, de baixo para cima, e tem essa característica de ser indefinida, tá? E chamuscada, né, salpicada, enfim. Então, como o próprio Leôncio Severo comenta, né, é como se tu pegasse aí um balde de tinta e jogasse, né, de baixo para cima. Ele vai branqueando de baixo para cima. Pega um balde de tinta branca, né? Pega um cavalo aí, imaginem, né, um balde de tinta branca, um cavalo, né, enfim, numa pelagem sólida, e joga esse balde de baixo para cima.
que vai acontecer? A parte que vai ficar mais branca é a parte de baixo, né? Para cima são só respingos, né? Dessa lata de tinta. Então é bem boa essa explicação aí do Leôncio Severo também. Então esse é o gene do oveiro sabino, tá? É o oveiro tradicional, é isso que a gente está mais acostumado aqui. E isso pode então surgir, tá? De outras maneiras, tá? Esse oveiro sabino. Como? Como que pode surgir esse oveiro sabino? Tu vai cruzando bragados, tá, entre si, e aí tu cruza uma égua bragada com um cavalo bragado, vai sair um bragado. Aí tu pega esse bragado, bota com a outra égua bragada e vai cruzando bragados entre si, tá? Então isso vai fazer com que cada vez mais essa braga ela vai aumentar, tá? Ela vai ficar cada vez maior, né? A braga geralmente é na barriga, né, dos animais, ela vai subindo, vai ficando maior, e quanto mais bragados tu cruzar com bragados, a tendência é gerações um pouco mais para frente, né, sair os cavalos oveiros, de pelagem oveira sabina, tá, moçada? Então essa é uma outra forma, tá, de sair cavalos oveiros, né? A gente sabe que os bragados, eles podem gerar oveiros. Então, moçada, vocês lembrem que lá no início do vídeo eu falei que quem quer começar a criar não, né? Porque selecionar, né, animais de pelagem oveiras, né? Quem quer começar a selecionar animais de pelagem oveira tem que prestar atenção, tem que estudar um pouco sobre a genética, né? Principalmente da pelagem oveira, para evitar problemas futuros, né? Vocês lembrem que eu alertei isso lá no início do vídeo, tá? Então, a gente sabe, moçada, que a pelagem melado, né, o baio melado, a BCC não tira registro, não confirma, tá? Não confirma o baio melado. Então, para evitar essas fragilidades aí que o melado apresenta, a BCC resolveu não prosseguir, não dar prosseguimento, né, a esse tipo de pelagem para evitar problemas futuros, né? Então, olha só o que pode acontecer, tá? Só que essa mesma coisa aí que acontece com o cavalo, o baio melado, pode acontecer com o oveiro, tá? Só que isso, moçada, é uma parcela muito pequena, mas muito pequena mesmo, de criador que sabe disso, tá? Porque não estudou a genética da pelagem oveira, tá? Eles não simplesmente se pega o oveiro e sai selecionando, tá? Mas olha o que pode acontecer, tá? E o que a maioria faz, né? Vou iniciar uma criação de cavalo crioulo com foco na pelagem oveira. O que tu vai fazer? Tá? Isso aí, moçada, não é criticar ninguém, tá? Eu acho que o canal Genética Crioula, assim como outros canais, outras pessoas, né, já estão fazendo, já se deram por conta e estão alertando os criadores, né? Na verdade, a gente está, né, trazendo um assunto que é para vocês terem sucesso na criação de vocês. Né? Então não cometam os erros, né? Mas o que o cara vai fazer que quer começar a selecionar cavalos de pelagem oveira? Ele vai fazer o quê? Vai comprar um cuiudo oveiro, né? Não tem, é óbvio, né, que ele vai fazer isso aí. E já vai correr atrás de éguas oveiras também, né? O cara não tá errado, né? O cara não tá errado. Pô, botar oveiro com oveiro, eu vou ter uma grande, né, uma proporção maior de tirar oveiros, né? Ele não tá errado. Realmente ele tá certo, tá? Só que tu não te deu por conta que cada vez mais tu vai ter esses oveiros que vão nascer de oveiros, tá? Cada vez mais tu vai ter áreas do corpo branca, né? E o que é essa área branca do corpo, que a gente viu lá atrás do vídeo, é o albinismo parcial, tá? Então, ele é parcial, tá? Ele tem uma parcela do corpo do cavalo que apresenta essas manchas, né, brancas, que são albinas, e ele fica com essa pelagem oveira. É parcial. Mas tu começa a cruzar oveiro com oveiro, oveiro com oveiro, oveiro com oveiro.
Isso que era parcial, que não trazia mal nenhum para o animal, tá? Ele vai começar a cada vez mais se manifestar pelo corpo do cavalo. Ele vai chegar a um ponto que ele vai começar a dominar. Já não é mais uma parcela pequena do corpo do cavalo que vai apresentar essa característica branca, albina. Já vai ser maior. E cada vez mais que tu botar oveiro com oveiro, essas manchas vão se espalhar, esse albinismo vai se espalhar. Tá, mas e daí, Jonas, o que isso pode acontecer? Tu pode ter o mesmo caso do melado. Tu vai ter o branco total, tá? Como é conhecido. O branco total nada mais é de que um cavalo albino, assim como o cavalo melado, o baio melado é albino. O que vai acontecer? Tu não vai tirar registro desse cavalo. Não vai tirar, a BCC não vai te dar condições para ti tirar o registro, porque ele é um cavalo que apresenta, tá, as mesmas coisas do baio melado. Então o que ele é albino, tá? Então ele é mais sensível ao sol, né? Ele tem a pele rosada, então tu vai ver ali em volta dos olhos dele é mais rosado, focinho, né? A boca é rosado. Então esse cavalo ele tem uma sensibilidade ao sol muito maior, dentre outras complicações também, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é um cavalo, né, com a imunidade baixa, tá? Então tu não vai conseguir tirar registro dos teus animais que nascerem com o branco total. Mas isso vai acontecer se eu pegar um oveiro e já cruzar com uma égua oveira também, pegar um cavalo oveiro e uma égua oveira, já vai acontecer isso? Não. Tu não precisa te preocupar, tia. Tu não precisa te preocupar com isso agora, tá? Isso acontece, mas demora, tá? Vai demorar algumas gerações e tu vai ter que estar sempre cruzando oveiro com oveiro. Aquele animal que saiu oveiro, tu vai pegar outro animal oveiro e assim tu vai, né? Mas tu corre esse risco, tá, tia? Tu corre esse risco e cada vez mais as áreas brancas albinas, né, brancas, vão se manifestando. Então, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado para que isso não aconteça se vocês quiserem cruzar oveiros, né? Não vai ser na primeira, não vai ser na segunda geração, tá? Mas tem esse risco e existe, tá, moçada? Isso existe. Então, moçada, outra coisa aí, como é bom a gente estudar a genética, né, tchê? Porque tem coisas que a gente às vezes acha que a gente ouve falar, né, de boca em boca aí, e se tu não der uma estudada, tu vai acabar até acreditando, né? Pô, o cara falou, mas não, tu tem que dar uma estudada. Então, outra coisa que tu vai descobrir estudando genética, né? E desde já eu sinto muito informar vocês, para quem acha que existe, não existe oveiro homozigoto, tá, moçada? Dentre as pelagens manchadas da raça, apenas o tubiano pode ser homozigoto, tá? Oveiro homozigoto não existe, tá? Embora tem gente aí que acha que existe oveiro homozigoto, mas geneticamente não existe, tá? E se tu vê algum anúncio, né, de cobertura onde o cara diz que o meu cavalo oveiro é homozigoto, tu pode ficar esperto porque não existe, tá, moçada? Não existe. Então, e por quê? Por que não existe, então, oveiro homozigoto? Por quê? Porque o gene oveiro, tá, moçada, ele não é dominante, né? Lembra que ele pode pular gerações, né? Lembra disso, né? Ah, o avô era oveiro, o filho não saiu oveiro, o neto daquele cavalo saiu oveiro. Pode, tá? Porque ele não é dominante, tá? Então, assim, moçada, oveiro e bragado, né, de pelagem que a gente tem na nossa raça crioula, oveiro e bragado não existe homozigoto, tá? Não tem. Isso geneticamente não tem, não existe. E o oveiro, moçada, quando eu falo oveiro, é oveiro no geral, tá, moçada? Lembrem que a ABCC ela não faz distinção do oveiro sabino pro frame. Então, quando eu falo oveiro é no geral, tá? Todos os oveiros, oveiro negro, enfim, é oveiro, tá? Pelagem oveira não existe homozigoto. Então, moçada, agora a gente vai falar um pouco aí do oveiro frame, né? Que é aquele oveiro que eu venho falando, né, ao longo do vídeo aqui. Então agora a gente vai falar especificamente dele, que é outro tipo, então, de oveiro que a gente tem na raça, tá, moçada? Então essa pelagem, né, do oveiro frame,
ele é comum tu ver aí na raça Paint Horse, tá, moçada? Essa raça Paint Horse é muito comum tu ver essa pelagem do oveiro frame, tá? E por causa disso, então, tem muita discussão na internet, em fóruns, né? Não são discussões oficiais da BCC, não, nada disso. Discussões de fórum ali. O pessoal entra e fica discutindo essa questão aí. Então, moçada, o que o Mauro descobriu, tá? Embora não seja oficial, tá? Mas faz muito sentido para nós, né? Eu acho que para muitas pessoas, para a maioria, então, eu acho que faz muito sentido isso que ele descobriu, né? Que nem eu falei, embora não seja oficial, o Mauro também, ele fala que ele não é geneticista, né? Ele apenas gosta de estudar genética, ele é curioso, ele gosta de ver isso aí, assim como nós também, né? A gente do canal Genética Crioula, né? O nome do canal já diz tudo, né? A gente gosta de genética, embora a gente não é geneticista, a gente não tem formação, né? Assim como o Mauro também. Mas a gente gosta bastante do assunto, então acho que é uma coisa muito boa. Então, quando tu começa a mexer, a estudar isso aí e entender, fica muito legal. Uma parte, uma área aí, talvez que nem todos os criadores se dão por conta, que é uma área bem importante, tá? Mas enfim, esse tipo de oveiro, tá? Ele não tem as 4 patas brancas, né? Pode até ter, mas ele não tem as manchas aí tão esfarrapadas, né? Tão rasgadas assim. São manchas aí um pouco mais definidas, né? Mas ainda diferente das dos tubianos, tá? Elas são mais definidas, mas não iguais às do tubiano. Então, diferente dos oveiros sabino, tá? As manchas dos oveiros frame, basicamente elas não precisam aí subir da barriga, tá? Para cima, né? Não precisa vir da barriga para cima, tá? Ela pode ter aí 2 pés brancos e também as manchas elas podem ser mais altas, né? Ali na altura das costelas, também umas no pescoço. E é bem notável, tá, moçada, essa diferença aí do oveiro sabino pro oveiro frame, tá? É bem notável mesmo. Tá, moçada? Mas a BCC, então, ela reconhece, tanto faz ser o gene sabino quanto o gene frame, tanto faz, a BCC reconhece todos como oveiros, tá? Então, moçada, o que o Mauro descobriu? Então, o Mauro descobriu que esse tipo de oveiro, né, o frame, ele está muito associado ao Hércules do Purunã, tá? Só que a mãe do Hércules, ela não é oveira, e o pai do Hércules, né, é o orneiro. A gente sabe que o orneiro também não é oveiro, tá? E como a gente já viu, então, aqui no vídeo, já falei algumas vezes aqui, né, que o oveiro, ele pula gerações, né? E o Mauro, então, ele fez a seguinte associação, que esse oveiro do Hércules, tá? Ele vem, na verdade, de um cavalo chileno puro que se chama Alcatraz, tá? Esse cavalo, ele nasceu em 1911, tá, moçada? Mas o Hércules, ele não era oveiro também, né? Ele era bragado, mas produzia muitos oveiros aí, tinha um alto índice de oveiros nos seus filhos, a sua produção, né? E o Mauro descobriu, então, que todos as outras genéticas de cavalos que saem com esse tipo de oveiro, né, o frame, e que não tem o Hércules na genética, tem o Alcatraz, né? Um pouco mais para trás, né, algumas gerações para trás, né, mas tem o Alcatraz, né? Então, se nós for comparar também, moçada, a gente não acha nenhum oveiro desse gene frame que não descende do Alcatraz, né? E o Alcatraz também, moçada, ele era um cavalo de pelagem bragada, tá? Assim como o Hércules, né? As manchas, né? A braga, ela era o mesmo tipo, tá? De mancha, né? Era uma braga bem grande, pegando ali um pouco um pedaço da barriga, né? Da costela, realmente muito semelhante à braga do Alcatraz com a braga do Hércules. Então, moçada, ele não tinha, então, as 4 patas brancas, tá? Né? Nem o Hércules e nem o Alcatraz. Então, as manchas não subiam
de baixo para cima, tá? Que nem os oveiros. E com essa análise, então, né, o Mauro matou a charada, né, moçada? Na verdade, ela vem do Alcatraz e foi se manifestando, né, moçada, em seus descendentes, né, de forma aleatória. Como a gente sabe, o oveiro, ele pode pular gerações, então esses genes do oveiro frame do Alcatraz foi pulando gerações. Ele foi se manifestando aleatoriamente, tá? E o Alcatraz, então, ele foi um raçador lá no Chile, tá? Então ficou muito descendente dele lá no Chile. E como o Alcatraz, ele é um cavalo aí de 1911, né? Então teve bastante tempo para esses genes aí do frame se espalhar, né? Se espalhar no Chile, né? Em uma grande quantidade de cavalos, né? É como se o Horneiro tivesse esses genes, né? Imagina aqui no Brasil o que a gente tem de cavalo descendente do Horneiro, né? Então foi mais ou menos esse Alcatraz lá no Chile, então foi um raçador, então teve muito cavalo descendente dele que com certeza carregava esse gene também. Então depois, né, moçada, os criadores brasileiros, eles importaram aí muitos cavalos do Chile, né? Então teve cavalo que veio para o Brasil com esse gene, né? Com certeza, os genes do frame. E acabou então trazendo essa pelagem aí para o Brasil, né? Como a gente tem hoje. E como aqui a gente já tinha, né, o oveiro sabino, né, e veio o oveiro frame, né, que é essa outra variação, então acabou que essas duas variações de oveiros se cruzaram, né, em algum momento se cruzou, não tinha como evitar, né, moçada? E acontecer então que o mesmo animal apresenta os dois genes, né, dos oveiros, o sabino e o frame, né, o mesmo indivíduo com esses dois genes. Como é o caso desse cavalo, moçada, que a gente está mostrando aqui. De um lado ele é o oveiro sabino e de outro lado ele é o oveiro frame. Então, moçada, como o próprio Mauro, né, disse, esse tipo de oveiro, como a gente acabou de ver aqui, vai ser cada vez mais comum, né? A gente vai acabar vendo esse tipo de oveiro, esses dois genes, né, do oveiro sabino e do oveiro frame se manifestar no mesmo animal, vai ser cada vez mais comum, por conta que os criadores vêm cada vez mais focando, né, em pelagem oveira. Então isso aí vai acontecer com muito mais frequência, né? E é bonito, né? Como vocês viram ali, de um lado ele é aquele oveiro clássico, né, o sabino, aonde as manchas vêm de baixo para cima, né, e vão sarapicando, e do outro lado realmente é totalmente diferente, né? Ficou bem bonito mesmo, na minha opinião, ficou um animal bonito e diferente também, né, moçada? Então, moçada, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero aí que tu deu tempo para tomar uma térmica aí de chimarrão, né, tchê? O vídeo ficou longo, mas eu acho bem importante, né, moçada? Como eu falei no início do vídeo, né? É uma coisa que poucos criadores, infelizmente, às vezes não por necessidade, às vezes acha que não tem necessidade, né, tchê? E o cara acaba não estudando a genética, né? Mas é muito importante, né? Como a gente viu aqui. Tá, moçada? Espero que o vídeo de hoje tenha servido aí para quem tinha alguma dúvida. E qualquer dúvida também é só deixar nos comentários aí, que a gente vai ter o maior prazer aí de estar respondendo vocês, tá, moçada? Mas o vídeo bem completo, demorou um pouco para sair esse vídeo do oveiro, porque não é fácil, vocês viram, tem bastante coisa aí. E uma coisa que eu quero pedir para vocês também é deixar os comentários aí, o que vocês acharam do vídeo, né? Qual tipo de oveiro tu prefere, né? Agora que tu conhece um pouco mais, né, sobre os oveiros aí, qual que tu prefere mais, né? É o sabino ou é o frame, né? Deixa nos comentários aí. Tá bom, moçada? Então, chega por hoje, né? Já falamos demais aqui. Que o patrão velho lá de cima, então, nos permite estar junto mais uma vez, sexta-feira, né? Tem vídeo novo aqui. Fiquem todos com Deus, uma boa semana e até sexta, moçada!